Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus pela nova oportunidade de lhe prestar um culto sincero, com o melhor do que temos e somos, na compreensão de que Deus merece sempre o nosso melhor e ainda mais do que isso. É com essa certeza em nossos corações que estamos iniciando este culto de oração, estudo bíblico, e todos são muito bem-vindos para juntos celebrar a Jesus conosco aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Vamos seguir falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, pedindo que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre nesse momento adverso que atravessamos, mas é claro, não sem a misericórdia e a graça de Deus nos sustentando. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Grandioso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia e pela Sua santa justiça com a qual o Senhor tem nos conduzido nesses dias. Ó Deus, em momento de tantas incertezas na sociedade, nós agradecemos ao Senhor porque podemos descansar na Tua fidelidade e ter a convicção de que o Senhor está no controle de tudo. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque sabemos que não somos nada, mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E a partir desse sacrifício de amor, nós podemos seguir vitoriosamente guardados por Ti, ó Deus, porque o Senhor se importa conosco e está no controle de todas as coisas. Pai, nesse momento nós lembramos das autoridades que estão na linha de frente nessa luta que todo o mundo está vivendo hoje. E Te suplicamos, ó Deus, pelas autoridades da saúde, por aqueles, ó Deus, que estão trabalhando nos UPAs, nas emergências, nos pronto-socorro, nos hospitais, ó Deus, e Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo, livrando, ó Deus, dando a sustentação e a força que eles precisam em meio a essa luta tão grande que estamos vivendo. Pai, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja dando estabilidade emocional, física e espiritual para que eles possam seguir em frente, certos de que estão prestando um serviço urgente e essencial para todos nós, e somos gratos a Deus pela vida de cada um deles. Agradecemos, ó Deus, a Ti pela vida dos nossos irmãos aqui da nossa igreja que também militam nessa área. Te suplicamos, ó Deus, pela Cleide, pelo Elenilton, suplicamos que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo mal, ó Deus. Dê a eles força e sabedoria para lidarem com esse momento. Todo o livramento que eles necessitam, nós suplicamos a Ti por isso, ó Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo eles nos seus trabalhos, nas suas atividades regulares e cotidianas, juntamente com sua família. Também lembramos, ó Deus, das autoridades militares e Te suplicamos de igual forma que o Senhor esteja dando força, livramento, sabedoria, proteção, para que também, ó Deus, possam fazer um trabalho excelente, que de fato reflita o melhor da sociedade. Lembramos ainda, ó Deus, das autoridades políticas que estão tomando decisões que interferem diretamente na vida de toda a sociedade. E Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja intervindo com a Sua mão poderosa, dando sabedoria, discernimento, para que de fato essas autoridades possam tomar decisões que reflitam no melhor de toda a sociedade, não apenas de alguns. Ó Deus, Te suplicamos ainda por nossas famílias, pelas igrejas, pelo nosso bairro de Vila do Sol, pelo nosso município de Cabo Frio, por toda a região dos lagos, Rio de Janeiro, a nação e o mundo, que está enfrentando essa luta. Todos nós estamos nessa batalha, ó Deus, e necessitamos contar com o braço onipotente do Senhor. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja fortalecendo a família e aquelas pessoas que foram acometidos dessa doença, ou que estão com sintomas, ou que já passaram por ela e ainda sofrem de alguns reflexos. Ó Deus, nós suplicamos que o Senhor esteja abençoando, levando cura, levando sustentação, levando fortalecimento, para que as famílias e essas pessoas
possam passar vitoriosamente por essa luta. Deus, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Agradecemos porque sabemos que o cuidado do Senhor é amoroso, é gracioso, é soberano, é celestial. E por isso te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E queridos, nós vamos seguir louvando ao Senhor com o hino de número 398 do Cantor Cristão. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Vamos ainda ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, textos que se encontram lá em 2 Coríntios 5, versículos de 6 a 10, e também Hebreus 9, versículo 27, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nós vamos seguir louvando a Deus ainda com o hino de número 9 do cantor cristão. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para ouvir, compreender e colocar em prática a sua santa orientação para a vida de cada um de nós. Convido você a fechar os seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já comunicou aos nossos corações no decorrer desse culto. E, ó Pai, nesse momento em que estamos nos preparando para a reflexão da palavra do Senhor, te suplicamos que o Senhor não apenas nos dê corações e ouvidos sensíveis, como também sabedoria e discernimento para entender a sua voz, a lição, a instrução que o Senhor quer transmitir a nós através do texto que estaremos lendo e refletindo. E, ó Deus, que de fato seja somente ouvido a sua voz, para que, ó Pai, esta mensagem seja proveitosa e edificante na medida em que necessitamos. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos seguir com o nosso estudo no livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 10, versículos de 1 a 11, ou seja, todo o capítulo 10, e vamos refletir nesse texto a partir do tema O Prelúdio da Sétima Trombeta. Apocalipse, capítulo 10, versículos de 1 a 11, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever,
Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então um anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, enquanto ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O prelúdio da 7ª trombeta. Queridos, estamos falando sobre as 7 trombetas. Soaram as 6 trombetas. Aguardamos agora a 7ª. As últimas 3 trombetas nas quais nós refletimos foram anunciadas como ais que viriam. A 5ª trombeta foram os gafanhotos saídos do abismo que vieram para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. A 6ª trombeta é uma cavalaria inumerável que ceifou a vida da 1/3 parte dos homens impenitentes. E quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para o arrependimento. A pregação que dá a oportunidade para se aceitar a Jesus como o único eterno Salvador, e com esse ato de aceitação ser salvo pela graça mediante a fé, será tirado. A 7ª trombeta aponta para o juízo final, e então será tarde demais. O capítulo 10 e o capítulo 11, dos versículos 1 ao 14, são um interlúdio antes do juízo final. Assim como entre o 6º e o 7º selo, houve uma mensagem de consolo para a igreja, mostrando os santos em glória, também entre a 6ª e a 7ª trombeta, há um interlúdio, com a mensagem do anjo forte trazendo o livrinho aberto em sua mão. O primeiro interlúdio salientou a segurança e a glória do povo de Deus perseguido. Este agora descreve uma mistura de doce e amargo. Em primeiro lugar, irmãos, esse texto nos mostra, dos versículos 1 ao 7, a descrição de um anjo forte. Há mais de 60 referências aos anjos no livro de Apocalipse. Eles são o exército de Deus enviados para realizar o propósito de Deus na terra. Raramente pensamos neles como espíritos ministradores em nosso favor, mas um dia, no céu, nós iremos aprender tudo o que eles fizeram por nós. Será um dia maravilhoso, com certeza. Os anjos são valorosos em poder, como diz o Salmo 103, versículo 20. Mas há anjos mais poderosos do que outros. Existe hierarquia no céu. Há anjos, arcanjos, querubins, serafins, e todas as hostes celestiais estão sob o domínio de Deus. Aqui temos um anjo forte, e sua descrição tem grandes semelhanças com o próprio Deus e com o Cordeiro. Alguns estudiosos entendem até que esse anjo forte é uma descrição do próprio Cristo glorificado, conforme ele se apresenta a João no capítulo 1. Outros, entretanto, creem que ele é um anjo que vem direto da presença de Deus e do Cristo ressurreto. Contudo, irmãos, em Apocalipse, anjos são sempre anjos. Neste livro, Cristo nunca é chamado de anjo. Esse anjo não recebe adoração nem coisa do tipo. O Apocalipse nunca confunde o Senhor que está sentado no trono com os seus emissários. O primeiro anjo forte apareceu no capítulo 5, versículo 2, perguntando quem era digno de abrir o livro que estava com 7 selos. Há uma conexão muito próxima entre as visões do rolo no capítulo 5 e essas visões do capítulo 10, pois o rolo de manuscrito que estava sendo aberto progressivamente mediante o rompimento dos selos do capítulo 6 ao 8, agora se encontra aberto,
na mão desse anjo forte, que não é o mesmo, mas outro. O terceiro anjo forte aparecerá no capítulo 18, e esse será o último. Ele estará lançando uma grande pedra ao mar para simbolizar a destruição violenta da grande Babilônia. Este anjo desce do céu envolto em uma nuvem. O que isso significa? Deus é geralmente identificado com nuvens. Deus conduziu o povo de Israel através de uma nuvem luminosa, conforme se vê em Êxodo 16:10. Nuvens escuras cobriram o Sinai quando a lei foi dada, conforme se vê em Êxodo 19, versículo 9. Quando Deus apareceu a Moisés, foi numa nuvem de glória, conforme se vê em Êxodo 24, versículo 15. Deus faz das nuvens a sua carruagem, conforme se vê no Salmo 104, versículo 3. Uma nuvem recebeu Jesus quando ele foi assunto ao céu, conforme se vê em Atos 1, versículo 9. E quando Jesus voltar, ele virá entre nuvens, como disse Apocalipse 1, versículo 7. Aqui temos uma operação da santidade de Deus, simbolizada pelo rosto do anjo, do juízo indicado pela nuvem e da misericórdia e da fidelidade ao seu pacto com o seu povo, expressada pelo arco-íris. Esse anjo tem um arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris aparece ao redor do trono de Deus. E isso significa que o trono de Deus é um trono de misericórdia. Antes de ser um trono de juízo, Deus usa de misericórdia. Deus se lembra da sua misericórdia na sua ira. O arco-íris é símbolo da aliança de Deus, de que ele nunca mais destruiria a terra por meio do dilúvio. Esse anjo também tem um rosto como o sol. Esta mensagem ela é muito semelhante àquela de Apocalipse 1,16, que descreve o Cristo ressurreto. Quando Jesus apareceu em glória, na transfiguração, seu rosto também brilhava como o sol. Ninguém podia olhar no rosto dele. Este anjo, ele tem as pernas como colunas de fogo. Essa descrição também é semelhante ao Cristo glorificado e nos mostra que onde esse anjo pisa, ele queima e purifica. Esse anjo tem na mão um livrinho aberto. Esse livrinho traz uma mensagem especial e decisiva para a humanidade. Esse livrinho deve ser absorvido e comunicado. Esse livrinho traz boa notícia e ultimato. Ezequiel e Jeremias também receberam ordens semelhantes. Ambos comeram o livro e pregaram. Livro era a palavra de Deus, julgamento e castigo para o povo rebelde da época desses dois profetas. Assim também, João é chamado a comer o livro e pregar. A igreja é chamada a comer o livro e pregar para uma geração que se aproxima do fim. Essa mensagem é urgente. Nós precisamos ter ela no coração e comunicada pela nossa voz. Essa é a mensagem que está sendo passada nessa parte do texto. Esse anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso significa que Deus está reivindicando sua propriedade sobre o mundo inteiro, pois foi Ele quem o criou. Nas 6 primeiras trombetas, apenas parte da criação era o alvo. Agora está em jogo toda a criação. Isso descreve que Ele exerce poder em todo o mundo e sua palavra é para o mundo inteiro. Não é para alguns povos, algumas tribos, algumas nações, mas para o mundo inteiro. O mar e a terra representam a totalidade do universo criado. Esse anjo tem voz como de leão. A voz do leão é a voz do juiz que se aproxima. Esta descrição é semelhante àquela também dada sobre Jesus Cristo em Apocalipse 5, versículo 5. A voz de Deus, queridos, ela precisa ser ouvida como a voz de um rei. Quando o leão ruge, não tem animal que pie, todos silenciam. Este anjo é como o arauto que anuncia a entrada do rei. Quando Cristo bradar, todos vão ouvir a sua voz, e perante ele não haverá quem não se submeta, não haverá desculpas nem argumentações, todos simplesmente ouvirão, e por fim, perante a voz do Cordeiro, todo o joelho se dobrará. Este anjo, ele também, ao falar, ouve-se 7 trovões. Ouvem-se 7 trovões, conforme se vê nos versículos 3 e 4. Não nos é informado porque João agora não pode escrever sobre o conteúdo dos 7 trovões. Esses trovões são semelhantes à voz poderosa de Deus, citado no Salmo 29, versículo 3,
que é como de trovão. Esse número precisa ser 7, visto que há no trono e em volta do trono 7 espíritos, 7 tochas, 7 chifres e 7 olhos. 7 é o número da perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito, seja em medida de amor, de misericórdia ou de juízo. É isso que esse texto está comunicando. O juízo está se aproximando, mas João não tem autorização para falar sobre o seu conteúdo. Essa revelação é muito semelhante àquela que Paulo teve lá no céu, conforme descreve 2 Coríntios 12, versículo 4, ele também não pôde anunciar. João a entendeu, mas não recebeu autorização para escrevê-la. Sabemos o significado dos 7 candeeiros, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, e não nos foi dado saber o significado da mensagem dos 7 trovões, mas a medida da revelação que Deus nos deu continua sendo suficiente. Não devemos especular o que Deus não nos revelou. A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação, libertação, santificação e felicidade. Não devemos ceder à tentação de ir além da palavra de Deus para estabelecer nossas especulações sobre aquilo que Deus, em sua soberania, não escolheu nos informar. O anjo está anunciando que não haverá mais tempo antes que o fim aconteça. O fim não será mais adiado. Esta é a hora de responder às orações dos santos. O propósito divino será alcançado em sua plenitude. Este anjo posiciona-se como um conquistador universal. A postura do anjo é a de um conquistador tomando posse do seu território. Ele reivindica o mundo inteiro. Obviamente, só Jesus pode fazer esse reclame. Então, esse anjo, ele vem em nome do Senhor. Em breve, o anticristo vai querer reivindicar seu domínio sobre o mundo inteiro. Vai querer o mundo inteiro submetido ao seu controle, mas somente Jesus recebeu do Pai essa herança. Satanás ruge como um leão para espantar a sua presa, mas Jesus ruge como o leão da tribo de Judá para proclamar a sua vitória. Em segundo lugar, irmãos, a declaração do anjo. A solenidade com a qual nós vemos o anjo se dirigir a Deus, levantando uma de suas mãos e jurando por aquele que vive eternamente, deve causar em nós grande temor. A cena da reverência e do temor desse anjo forte para com Deus deve causar em nós, seres humanos falhos, maior temor ainda, maior reverência ainda. O anjo levanta a sua mão direita ao céu e faz um juramento ao Deus Criador. O conteúdo do juramento é que já não haverá mais demora para a chegada do juízo. Vários julgamentos já tinham vindo sobre a terra, o mar, os rios, os astros, os homens, e mais julgamentos ainda estavam por vir. Por que a demora? Por que Deus parece demorar às vezes? Deus tem adiado o seu julgamento, queridos, para que os pecadores perdidos tenham tempo para se arrepender. Isso está claramente descrito em 2 Pedro 3, versículo 9, que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas agora, conforme descreve este capítulo, Deus irá acelerar o seu julgamento e realizar os seus propósitos. A igreja martirizada estava clamando por justiça e questionando a demora de Deus no capítulo 6. Os próprios ímpios escarneceram de Deus e da sua palavra em virtude da demora de Deus em seu julgamento, conforme se vê em 2 Pedro 3, versículo 4. Meu querido, nós vemos que agora não haverá mais prazo, mais tempo, mais demora para o arrependimento e a conversão. O juízo está chegando. No confronto de Deus com seus inimigos, a vitória de Deus será esmagadora. A história avança para o inevitável triunfo de Deus, e ainda que pareça que o mal em nossos dias esteja prevalecendo de alguma forma, não é possível que no fim ele triunfe. Isso é uma mensagem que se torna urgente para toda a humanidade. É tempo de arrependimento, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de se voltar para Jesus. O fim se aproxima, o julgamento se aproxima, nós estamos vendo esses sinais, as nossas voltas em nossos dias. Querido, volte-se para Deus se você está distante dos caminhos de Jesus.
Se você está distante da igreja, se você está distante do Evangelho, se reconcilie com Deus. Essa mensagem é urgente, o tempo está acabando. Olha, tenha temor a essa palavra, como o anjo teve temor, jurando perante Deus, conforme vemos nesse capítulo. Essa palavra, não haverá mais demora, significa também que a paciência de Deus tem limites. O soar das 6 trombetas representam todas as oportunidades que Deus estava disposto a dar ao homem para que ele se arrependesse. Mas aqui o caso é diferente. O homem chegou a tal insensibilidade e endurecimento de coração que não há mais possibilidade de arrependimento. É aí que o anjo jura que não haverá mais demora para que a 7ª trombeta toque e o juízo aconteça. Quando a 7ª trombeta tocar, haverá o desvendamento total do mistério de Deus. O mistério de Deus aqui tem a ver com o velho problema do mal no mundo. Por que o mal natural e moral existe? E com isso, por que Deus não intervém e executa logo o castigo sobre toda essa maldade? Por que Deus não faz coisa alguma sobre isso? É óbvio que para nós cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que Deus fez sim algo sobre isso na cruz do Calvário. Que Jesus se fez pecado por nós e experimentou em sua carne a ira de Deus pelo mundo pecador. Nós sabemos que Deus está permitindo o mal aumentar até o mundo ficar maduro para o juízo de Deus. Deus já pagou o preço pelo pecado e Ele é livre e soberano para adiar o julgamento, até que Ele bem entenda. Mas esse adiamento está chegando ao fim. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o juízo virá. Então será o tempo da consumação da ira de Deus. O versículo 7 não diz no momento em que soar a 7ª trombeta, mas nos dias da voz do 7º anjo. A ideia é clara, a 7ª trombeta não será tocada num só instante, mas simboliza um período de tempo. A 7ª trombeta inclui as 7 taças ou 7 flagelos, nós veremos do capítulo 16 em diante, que levam diretamente ao julgamento final. Logo, o povo de Deus receberá a sua gloriosa herança final, a sua plena salvação, conforme foi anunciado ao seu povo por meio dos profetas e dos pregadores que Deus enviou. Em terceiro e último lugar, a ordem do anjo, conforme se vê dos versículos 8 ao 11. João recebe a ordem para comer o livrinho. Este episódio revela a necessidade de assimilarmos a palavra de Deus e fazê-la parte da nossa vida. Não era suficiente para João ver o livrinho ou mesmo conhecer o que estava escrito nele. Ele precisava comer. Quem não come o livro não pode pregar o livro. É preciso interiorizar a mensagem, assimilá-la, vivê-la. A mensagem de Deus tem que se encarnar em nós. A palavra de Deus é comparada à comida em toda a Bíblia. Ela é como o pão, em Mateus 4, versículo 4, é como leite, em 1 Pedro 2, versículo 2, como alimento sólido, em 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2, como mel, no Salmo 119, versículo 103, Jeremias e Ezequiel receberam a ordem de comer a palavra antes de pregá-la aos outros. A palavra precisa nutrir nossas vidas antes que possamos dá-la àqueles que dela necessitam. Ai do pregador ou do professor que ensina a palavra sem encarná-la em sua própria vida. Só quando nos apropriamos da palavra é que podemos proclamar as promessas e os juízos de Deus com fervor. Esse livrinho é doce ao paladar e amargo ao estômago. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, irmãos, ela é doce como mel. Não existe mais doce, nada mais doce no mundo do que o Evangelho de Cristo Jesus, pois anuncia a salvação, libertação, anuncia a novidade de vida. Mas logo que alguém se torna um cristão, desafios se levantam. Isso é uma realidade. Vem o sofrimento, a perseguição. Quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, diz a palavra. Não deem ouvidos àqueles que dizem que o Evangelho nos leva a um caminho sem nenhum tipo de luta. A doçura não acaba, mas a amargura também existe. A palavra é doce quando nos fala de bênçãos, mas é amarga quando nos fala de provas. Ela é doce
quando nos fala das recompensas, mas é amargo quando nos fala das renúncias. É doce para o mundo quando fala de um Deus que ama, mas para muitos ela é amarga quando fala que esse Deus também condena. É doce quando fala de liberdade, mas para muitos é amarga quando fala de doutrina. É doce quando nos fala que Deus dá provisão, livramento, cura, proteção, mas é amarga quando nos fala que esse mesmo Deus também permite lutas, tribulações, tempestades e pandemias com propósitos didáticos. A palavra de Deus é doce como mel e amargo como boldo, mas nos dois casos ela nos faz bem. Quem quer só o doce da palavra e rejeita o seu amargor, não está preparado para comê-la, não está pronto para vivê-la, não está habilitado para pregá-la. Após digerir o conteúdo do livrinho, João precisou profetizar. É impossível comer o livro e ficar calado. É impossível guardar essa boa nova apenas para nós. O versículo 11 revela que o trabalho da igreja continua. Este evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo já se aproxima e não tardará. A tarefa é urgente, porque o juízo se aproxima. Nós precisamos ter pressa, nós precisamos ter urgência. Que Deus nos capacite a se alimentar da palavra, a viver a palavra e pregar essa palavra, pois a nossa missão continua até que Cristo aponte nos céus. Circunstâncias e pandemias não devem nos parar, nos distanciar de Deus, nem um dos outros. Vamos em frente, porque vencendo, vem Jesus. Que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida. Senhor, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes.